Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia, povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, desejo que o amor de Deus, a paz do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a unidade e luz do Espírito Santo e a intercessão e proteção de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, façam parte de nosso dia e de toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Neste sábado da 25ª semana do Tempo Comum, vamos refletir sobre o início do sofrimento de Cristo, onde ele alerta seus discípulos a respeito da traição que sofreria e sua entrega às mãos dos homens que iriam crucificá-lo em decorrência dos nossos pecados. Para melhor partilharmos a palavra da liturgia de hoje, vamos em oração unidos invocarmos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Enquanto todos se admiravam com tudo que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender, e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. Os discípulos tinham admiração e carinho extraordinários por Jesus. No entanto, o Evangelho de Lucas nos mostra que até eles que acompanhavam Jesus em toda a sua caminhada, vendo, ouvindo e auxiliando com seus trabalhos no anúncio da Boa Nova que Jesus fazia, ainda não compreendiam tudo o que o Mestre lhes ensinava e lhes dizia. Jesus percebe que os discípulos, às vezes, se deixavam levar pela admiração, procura e busca pelo homem que realizava milagres e curas, que alimentava o povo quase que por mágica, mas não o Filho de Deus, que viria sentar-se no trono do reino junto ao Criador. As multidões se formavam igual a correnteza de um rio em busca do mar. Queriam ver Jesus e para isso muitas vezes não agiam com humildade e amor ao próximo, mas sim buscavam o melhor lugar, a posição mais próxima e necessitavam que Jesus os vissem também. É comum nos tempos atuais vermos situações parecidas com isso dentro de nossos templos, dentro de nossas igrejas cristãs. Agimos de forma egoísta, muitas vezes, para estarmos em lugares privilegiados e visíveis aos olhos de nossos irmãos. E esquecemos que Jesus não enxerga-nos pelo local
a roupa ou aparência em que nos encontramos, mas sim pelo fogo que deve arder em nosso coração para buscá-lo, entender a sua palavra e pôr em prática os seus ensinamentos. Ele, através do sacrifício da cruz que estava por vir, vai preparando o coração dos discípulos para que eles entendam e deem continuidade, através do seu testemunho de fé, ao anúncio da Boa Nova e convite a todos para converter-se e crerem no Evangelho. O Evangelho de Lucas diz que os discípulos não alcançaram o sentido e tinham medo de perguntá-lo a respeito. Eles não alcançaram o sentido porque não passava em suas cabeças que Jesus poderia ser entregue à morte. E tinham medo de perguntá-lo porque sabiam que não iriam gostar do que iriam ouvir. Os discípulos admitiram a fragilidade de não fazerem perguntas a Jesus sobre este assunto porque tinham medo. Conosco também acontece com frequência de termos medo de questionar algo por causa da resposta que iremos ouvir, que poderá nos ser desagradável. No caso da afirmação de Jesus que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, isto já era também anúncio do que estava por vir, e isso causava medo nos discípulos. Então não ousaram perguntar o que Jesus queria dizer com essas palavras. E nós temos tido medo de saber de algum assunto desagradável em nossas vidas? Se Jesus explicasse em detalhes tudo o que haveria de passar, os discípulos poderiam estar mais preparados para os acontecimentos. No entanto, foi necessário ser assim para que as promessas anunciadas pelos profetas fossem cumpridas. Jesus mesmo anuncia várias vezes o seu sacrifício, como por exemplo, quando diz que o grão de trigo que não morre permanece só, mas se morre, dá muitos frutos. Anuncia que para possuirmos a vida eterna precisamos que alguém nos dê, e esse alguém é o próprio Cristo, Filho de Deus vivo. Ele entrega sua vida nas mãos dos homens para que os homens tenham vida nele e a tenham em plenitude e abundância. Como teríamos a vida em plenitude se ele não morresse na cruz por nós? Maria é o nosso exemplo de compreensão, aceitação e execução dos ensinamentos de Jesus, pois desde o anúncio da encarnação, ela já foi se preparando no íntimo do seu coração para aquilo que veria acontecer com o seu Filho amado. Mas sabia que ali se realizaria o plano misericordioso de Deus, que nasceria em seu ventre. Ela pôs-se à missão com humildade, pobreza de espírito e com o coração puro, conforme as bem-aventuranças nos definem as pessoas que merecerão o reino de Deus. Senhor, assim como fizestes a Maria, nossa Mãe da Misericórdia, dá-nos a graça de entender que a vida autêntica de fé e de missão é refletida pela entrega e doação plena, como vós mesmo o fizestes. Que sejamos um dom, uma doação para os nossos irmãos. Com muita fé e certeza da intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, vamos rezar juntos a oração que Santa Faustina compôs para ela. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe.
cobri a minha alma com o vosso manto virginal, e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Obrigado pela sua participação em nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo sábado. Lembrando sempre de compartilhar e convidar a se inscreverem em nossa página no YouTube dos Devotos de Santa Luzia, os grupos e amigos de suas redes sociais. E deixem aqui também o seu like, o seu joinha. Que por intercessão de Maria, a Mãe da Misericórdia, desça sobre nós e nossas vidas as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.